sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que desse um like e se inscrevesse na TV para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar idiotismo loucura, da pergunta 371 a 378. Na pergunta 371, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Aqui ele está falando da loucura. Ele não está chamando ninguém de idiota como nós usamos atualmente. O idiotismo em relação à doença. E ele está dizendo, os espíritos respondem, nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Essas doenças mentais, então, não querem significar que o espírito seja um espírito atrasado. Muito pelo contrário, ele pode ser um espírito mais inteligente, que tenha adquirido grandes experiências na área da inteligência, porém que vem com essa limitação dos órgãos físicos para aprender a desenvolver outras aptidões, para aprender a se sensibilizar mais, a baixar o seu orgulho, porque normalmente uma pessoa que desenvolve muito a sua intelectualidade, ela é orgulhosa. Então aprende a baixar o seu nível de orgulho, a educar esse orgulho, a se transformar num ser mais humilde. O corpo, ele faz esta limitação para um aprendizado, mas não quer dizer que aquele que sofre dos processos mentais seja um espírito mais atrasado. Na pergunta 372, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, qual é a de Deus de dar a estes seres uma situação tão ruim? É uma situação de doença, uma situação de limitações. Por que a providência faz isso? Kardec quer saber. E os espíritos respondem. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Alguma coisa fizeram no passado que vem com essas limitações como punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. O espírito sofre esse processo de limitação, esse processo de doença, esse processo em que ele não pode mostrar tudo o que ele sabe, tudo o que ele tem. Ele tem que se limitar mais. Isso é um sofrimento para ele, principalmente para o seu orgulho. E é um aprendizado para que ele realmente desenvolva novas aptidões. E a pergunta 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Porque até então os espíritos estavam respondendo a Kardec que é o espírito que influencia, o espírito é a causa e os órgãos os efeitos, ele que influencia sobre os órgãos. Mas eles vão responder assim, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aí está a diferença. Os órgãos não são a causa, eles são efeito, eles são reflexo da ação do espírito. Um músico excelente, ele faz essa comparação, um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. O músico, então, é o espírito e o instrumento é o corpo físico. Se o corpo tem alguma limitação, tem algum defeito, o espírito não vai poder se manifestar de uma forma correta. E estes que vêm com doenças mentais, com algum tipo de defeito, com algum tipo de dificuldade, estão refletindo a necessidade do espírito de passar por aquela experiência para um novo aprendizado.
Kardec faz uma nota. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Quando o espírito é mais desenvolvido, ele vence as dificuldades que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura, que é o caso em que o órgão está com problema e que impede a manifestação do espírito. Aí já é um processo expiatório. São casos patológicos e, não gozando desse estado a alma de toda a liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Então, se a lei humana reconhece as limitações de uma pessoa com problemas mentais, quanto mais as leis divinas, que também têm a sua maneira de agir em relação a esses casos especiais. Na pergunta 373, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Há pessoas que realmente são muito limitadas e que não têm condições de agir por conta própria, não têm condições de fazer coisas boas, ter experiências melhores ou até mesmo de fazer o mal. Ficam como que num estado vegetativo, incapacitados de progredir. E aí eles respondem, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Há fases, então, há processos de doenças, há limitações do corpo que causam realmente um estacionamento na evolução do ser, mas é um período provisório, temporário, para que o ser reflita. Essa limitação, ela vai impor ao espírito um certo grau de sofrimento, por ele não poder se expressar corretamente, e vai lhe dar oportunidade de refletir também sobre as suas atitudes, sobre os seus atos. Nada como a gente passar pela dor, pelo sofrimento, para crescer e para entender melhor as leis divinas. Na pergunta 373A, pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Então, aquele que vem com processos mentais, com problemas mentais, ele pode já ter sido um espírito muito inteligente em outras encarnações? E eles respondem, certo, a genialidade se torna por vezes um flagelo quando dela abusa o homem. Em quantas encarnações, tantos espíritos foram muito inteligentes e se perderam através do poder que a inteligência traz. Por isso, a necessidade de desenvolvermos sim a inteligência, mas de desenvolvermos também as condições de bem usá-la, as condições morais de bem usar essa inteligência. Kardec faz uma nota. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que os espíritos encontram para as suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso, como se, comparando o espírito a um homem forte com algemas num corpo debilitado. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. São as limitações que a gente pode trazer ao reencarnar, os tipos de dificuldades que podemos trazer. Na pergunta 374, na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental?
aquele que tem dificuldades, né, problemas mentais, quando ele está, por exemplo, durante o sono. Nós não podemos esquecer que toda noite nós não estamos totalmente enclausurados nesta encarnação. Todas as noites nós, espíritos, saímos do corpo e vamos ter no plano espiritual vivendo uma parte dessa vida espiritual. E aqui ele está perguntando, e essas pessoas com problemas mentais, quando estão nesse processo de sono, de liberdade do corpo, elas sabem que estão, qual é a sua condição, elas sabem, têm consciência de que são espíritos livres e que ao voltarem para o corpo vão voltar a ter aquela limitação? E eles respondem, frequentemente têm. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Então as pessoas percebem sim, os seres percebem sim. Quando eles se libertam do corpo, eles estão livres. Quando retornam ao corpo, retornam com as suas manifestações. E assim são os outros processos também, físicos e mentais. Na pergunta 375, qual na loucura a situação do espírito? O que é que acontece com o espírito? Eles respondem, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, como o cérebro, por exemplo, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo e no seu fórum íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. O espírito percebe, então, claramente estas limitações. Muitos sabem, muitos pedem essa limitação, essa provação, essa expiação, para mais facilmente se redimirem de um passado de culpas. Todo este processo ele é muito bem programado no plano espiritual. Nenhuma encarnação, um corpinho não nasce com defeito à toa. Não foi sem querer. Todos os corpos com limitações, eles são viáveis. Se a criança nasce, se o espírito está ali, reencarnou, ele tem um processo a passar, seja num corpinho com problemas físicos ou seja num corpo com problemas mentais. Ele está consciente de que pediu essas dificuldades e é uma oportunidade para ele de redenção espiritual, de aprendizado, como para os pais. Porque alguma parte nesse processo dele, eles tiveram no passado, de tal forma que o estão ajudando a passar por este processo. Na pergunta 375A, então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E eles respondem que sim, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites e que pode acontecer e impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de haver desligado de toda impressão material. O que é que acontece? Muitas vezes essa loucura durante tanto tempo, mesmo um processo obsessivo, que vai se agravando de tal forma
que o espírito, ele mesmo liberto da matéria, ele leva algum tempo para despertar, ele leva algum tempo para desfazer essas impressões que o corpo agia sobre ele, porque há uma ligação intrínseca. Então, o espírito ele vai agir sobre o corpo, mas ele também vai receber as impressões do corpo. E se o corpo está alterado, se os órgãos estão alterados, o espírito ele vai como que se impressionando com aqueles defeitos ou com aquelas dificuldades, de tal forma que muitas vezes ele custa um pouquinho a se reconhecer como espírito livre, sem aqueles problemas, sem aqueles defeitos. É onde muitos seres no plano espiritual, quando vão parar em hospitais, acham que ainda estão com o problema que tinham, cegos, surdos, mudos, e precisam de um tratamento no plano espiritual também para retornarem ao seu estado normal de espíritos livres. Na pergunta 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E eles respondem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões, geralmente um espírito rebelde, aquele que não se conforma com a sua vida, ou com as suas provações, ou com as suas expiações. E como ele não consegue mudar, como ele não consegue transformar a situação, ele se desespera, ele muitas vezes se afunda num processo obsessivo e é levado então a se suicidar. Isso é muito comum entre pessoas que não desenvolvem uma capacidade de resistir, é o que atualmente se chama de resiliência, não conseguem transformar a dor, não conseguem suportar as situações difíceis, não conseguem vislumbrar o além, não conseguem nem mesmo perceber que são espíritos eternos passando por provações aqui na Terra para evoluírem, para aprenderem, para desenvolverem. Não enxergam a vida como uma oportunidade de desenvolver novas capacidades, novos conhecimentos. Não conseguem vislumbrar mais nada além do seu próprio sofrimento e então muitas vezes cometem suicídio. Na pergunta 377, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? E eles respondem: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. É como se ele estivesse saindo do sono. Nós já falamos sobre isso nos módulos anteriores, da perturbação do espírito após a morte. O que é a perturbação? É o período em que ele fica ainda se desligando da matéria, ainda sem a noção completa de que está livre no mundo espiritual, e sabemos que esta perturbação vai depender, ser maior ou menor esse período de acordo com a evolução do espírito. Na pergunta 378, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? E eles respondem como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. É justamente esse período de perturbação que ele passa. Mas normalmente esses espíritos passam por um tratamento no plano espiritual, vão recobrando a sua consciência nesses casos de perturbação mental, vão recobrando a sua consciência
e vão se preparando para novos aprendizados. Tudo aquilo que eles passaram torna-se então uma recordação, uma memória. Se souberam neste meio tempo, eles como espíritos, suportar resignadamente essa provação, sairão muito mais livres, muito mais tranquilos para novos aprendizados no plano espiritual. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.